assunto a seguir vai ser Alzheimer, que veio, não que se tenha se tornado mais comum, mas principalmente depois que todo mundo passou a ter conhecimento da doença. Então, os casos parece que aumentaram, mas talvez existissem sempre na mesma proporção, ou talvez até tenham aumentado na vida moderna que nós levamos. Eu não sei, é uma das perguntas que vou fazer, porque 20 anos atrás, quem falava em Alzheimer? Como se não existisse, não é? Sim. Hoje você tem casos e mais casos, todo mundo conhece alguém ou tem alguém na família. Então eu fico pensando, isso é uma doença moderna ou sempre teve e depois que passou a ter um nome e passou a ser mais divulgada, é que então nós começamos a perceber o que sempre existiu? É isso que, entre outras coisas, nós vamos perguntar para ele. É Bonadio ou Bonadio? Esses nomes italianos, a pronúncia altera sempre, né? Eu acho que é Bonadio. Não segue muito a regra, né? Quando é nome próprio. Então, mas ele já está com a gente. Doutor Lucas, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem por aqui. Muito obrigado por nos atender. O doutor Lucas, eu estava aqui na dúvida, é Bonadio ou Bonadio? É Bonadio. Bonadio. Esses sobrenomes italianos, nome próprio foge à regra, a pronúncia, né? Então a gente tem que sempre que perguntar pelo costume que se tem. E nesse caso, o costume da tua família é Bonadio. É Bonadio, exatamente. Okay. Ele é neurocirurgião e vem falar no programa sobre uma campanha deste mês de fevereiro. Vocês sabem que todo mês tem uma campanha dedicada à prevenção de alguma doença. Fevereiro é o Fevereiro Roxo e o alerta é para a prevenção e identificação dos sintomas, de preferência ainda em fase inicial, apesar de não ter cura, mas uma assistência médica pode ajudar a desacelerar esta doença, né? E dar uma sobrevida melhor. E é sobre isso que a gente vai exatamente falar. Mas eu queria começar, doutor Lucas, com a questão preventiva, porque as campanhas têm principalmente esse objetivo. Já falamos sobre Alzheimer, já vamos falar sobre Alzheimer, como são os sintomas e tudo mais, mas eu começaria com o senhor perguntando, há algum modo que, antes de a pessoa vir a ter algum costume, hábitos de vida e tudo mais, que possa, digamos, já que se ele tiver, que seja mais tarde, que possa protelar a chegada desta doença. Há algum tipo de procedimento e de cuidado antes disso para que ele tenha uma sobrevida maior, doutor? Então, meu amigo, bom dia, né? Obrigado pelo convite mais uma vez para participar do programa de vocês. É um imenso prazer poder falar de um assunto que é o Alzheimer, né? Um assunto que cada vez está mais questionado nas consultas médicas, inclusive até pessoas jovens chegam questionando se está com medo, se ela pode ter porque o pai ou a mãe teve. Isso é um questionamento extremamente comum, né, no consultório. Então, assim, em relação à prevenção, especificamente, o que a gente tem falado, o que os trabalhos mostram, né? O Alzheimer segue a mesma linha de algumas doenças do coração, do cérebro, que são doenças da placa de gordura, né? Que seriam hábitos saudáveis de vida, ou seja, como prevenir o Alzheimer? Se você tiver hábitos saudáveis de vida, ajuda a retardar ou dar mais embasamento. Por exemplo, a atividade física. O Instituto Fiocruz, aqui do Brasil, tem uma pesquisa bem importante nesse sentido, que tem um hormônio produzido pelos músculos que chama irisina, sabe? Esse hormônio é liberado durante a atividade física. Então, fazendo estudos tanto da Fundação Fiocruz quanto outros institutos internacionais, descobriram que a atividade física, a liberação desse hormônio durante ela, pode ajudar na prevenção do Alzheimer, ajudar a retardar os sintomas, sabe? Então, a recomendação seria meia hora por dia, pelo menos 5 vezes por semana, de atividade física, seja aeróbica, uma caminhada, um esporte, dança, excelente, hidroginástica, uma baita atividade física para pessoa de idade. Então, são hábitos saudáveis de vida. Alimentação. Por exemplo, qual que é a dieta que recomenda? Não tem uma dieta específica, mas nota-se que a dieta do Mediterrâneo ela tem um bom efeito na prevenção do Alzheimer, na ajuda na luta contra o Alzheimer, né? E Adalberto, se você perguntar qual que é a dieta mediterrânea, o que é? É algo que as pessoas do dia a dia às vezes nem se ligam muito, né?
mas uma dieta rica em legumes, vegetais, peixe, frutos do mar. É uma baixa ingestão de carnes vermelhas e derivados do leite, bastante azeite de oliva. É até que uma coisa não muito difícil de ser feita, né? Doutor, bom dia. É Adalberto que está falando agora. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor com a gente. Doutor, a gente fala de Alzheimer. Ultimamente ouve-se falar muito. É uma doença de agora, uma doença moderna? Desculpe como o leigo está fazendo essa pergunta. É uma doença que já existia há muito tempo? Sim, é uma doença muito antiga, né? O Alzheimer, faz muito tempo. Só que à medida que a população envelhece, a expectativa de vida aumenta, a doença fica mais prevalente. Ou seja, o número de casos, no momento, no período, ele aumenta, né? Porque tem mais população idosa. E a tendência do Alzheimer é só em pessoas idosas ou tem casos de pessoas mais jovens também? É uma doença do idoso, né? Existe uma alteração genética muito rara, pouco presente no país, acho que nem sei se tem alguma família no país que seria o Alzheimer jovem, que é genético daí. A pessoa a partir dos 50 anos tem, mas isso é extremamente raro, são poucas famílias pelo mundo que tem isso. E acaba que o gene nem se propaga há muito tempo. Tá? Mas é uma pessoa assim, ó. Qual que é a epidemiologia hoje? Como que está presente? A população entre 60 e 65 anos de idade, por volta de 3 a 4% dessa população tem Alzheimer. À medida que os anos passam, a cada 5 anos isso dobra, esse número de prevalência, de número de casos. Por volta dos 85 aos 90 anos de idade, em torno de 40% da população nesta faixa etária pode ter Alzheimer, ou tem. Doutor, a gente percebe com pessoas que têm Alzheimer que tem fases, né? Tem a fase do Alzheimer. E aos poucos a gente vai percebendo, ela vai aumentando, o esquecimento. Eu tenho pessoas com Alzheimer na família, a gente percebe que ela tem a mente, consegue lembrar coisas do passado, de muito tempo atrás, e esquece coisas do momento. Isso. Normalmente, a característica principal, o que mais chama atenção no Alzheimer, é a perda da memória recente. Porque tem algumas regiões do cérebro responsáveis pela memória que elas passam a reduzir de tamanho, a sofrer uma atrofia. E é a região que está relacionada à memória recente. Além do que, a pessoa perde uma capacidade de fazer hábitos comuns da vida, rotina, dia a dia, como tomar o banho, cuidar da cozinha, né? Então, é bem nessa linha de pensamento e desses sintomas que você começa a identificar o Alzheimer de maneira precoce. O que é? Como que eu quero dizer? Ele é dividido em 3 fases. A fase inicial, a fase moderada, né? E, por final, a fase grave, né? Tardia, e tem até a fase terminal. Então, é aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai, que você começa a perceber que rotinas que ele fazia bem, por exemplo, a mãe cuidar da cozinha rápido, fazer comida rápido, muito sempre bem feita, ela começa a se atrapalhar. Ela começa a errar, esquecer algumas coisinhas no meio da comida, não põe o sal, queima com frequência a comida, guarda coisas no lugar errado e não acha. Começa a procrastinar muito em realizar algumas tarefas diárias, certo? Aquele senhor que costumava cuidar da casa, fazer isso, pagar a conta, e começa a esquecer de pagar a conta. Então, são esses primeiros indícios que você tem que levar no médico, para o médico começar a questionar, fazer alguns testes mentais, para ver se realmente já não começa com uma doença de Alzheimer. Doutor, foi bom o senhor falar. Só para o pessoal que está acompanhando a gente, eu gostaria que o senhor falasse mais dos sintomas. O que acontece hoje em dia? Eu não sei se a maioria das pessoas, muitas pessoas falam que até por causa devido à Covid, tem a memória e esquecimento das coisas que acontecem no dia a dia, até mesmo na fala, com dificuldade na fala. E muitas pessoas acabam confundindo, tá, esse esquecimento com Alzheimer. Como o senhor falou, geralmente o Alzheimer veio para pessoas mais idosas, com mais idade. Pessoa mais jovem que está esquecendo ou fica preocupado porque já tem casos na família, é bom procurar um médico para ficar mais tranquila. Sim, ó, que interessante. Lembra o ano passado, quando nós demos uma entrevista aqui também? Foi Sim. bem sobre o esquecimento e o Covid, né? Sim. O tema da nossa entrevista. E agora a gente está mais focando no Alzheimer, né? Porque o esquecimento é algo que preocupa todo mundo, né? A queixa desde a pessoa jovem, do adolescente até o idoso. Mas óbvio que a doença do esquecimento, uma maneira pra gente falar mais simples, ela é a doença do idoso, né? Que é o Alzheimer mesmo. No jovem, alguns que pegaram Covid notaram que intensificou bastante esse esquecimento deles.
Mas não é esquecimento atrelado à doença, à lesão cerebral, à alteração, à degeneração do cérebro. Porque a diferença é que o Alzheimer é uma doença degenerativa, ele vai perdendo célula cerebral e vai perdendo funcionamento, cognição, capacidade de fazer seus hábitos de vida. O jovem, ele esquece palavras, esquece algumas coisinhas do dia a dia por causa da desatenção, por causa da correria, por causa da preocupação, por causa da ansiedade, que são sintomas que estão imperando hoje na nossa sociedade moderna, né? Infelizmente, o jovem vive do momento, da rede social, do que vê agora, não lê um texto inteiro, lê uma parte só, lê só a chamada, ele não conclui o raciocínio. Aí não aprende e, consequentemente, não lembra, né? Doutora, a gente percebe que com o aumento dessa doença, como o senhor disse, as pessoas vão ficando idosas e a doença vai aparecendo, também tem evoluído os medicamentos. O medicamento tem prolongado muito a vida dessas pessoas. Claro, claro. Qual que é a ideia? Uma coisa tem que ficar muito clara. Eu procuro reforçar bastante isso no dia a dia, quando eu converso com a família, com as pessoas. Primeiro ponto, a gente tem que saber que o Alzheimer é uma doença degenerativa. Ou seja, independente do que a gente faça, independente da hábito saudável de vida, independente do remédio, ela vai progredir. Ela vai piorar. A ideia sempre do remédio, que existem 4 remédios mais ou menos bem comumente usados, eles são para retardar a progressão da doença. Por isso, identificar precoce, começar o tratamento precoce com remédio, trazer um objetivo de qualidade de vida, atividade física, coisa boa, alimentação. E se o paciente começa a ter algumas dificuldades, levar ele para uma terapia ocupacional. É uma terapia muito interessante que trabalha raciocínio junto com a parte física do paciente. É fundamental isso para ele, a terapia ocupacional. Então não dá para deixar a pessoa com Alzheimer parada ali no cantinho da sala, assistindo televisão o dia inteiro. Se ele não está dando trabalho, a pessoa gosta, né? Porque está quietinho. Mas pelo contrário, você tem que estimular, levar jogos como aquele Sudoku, jogo de palavras, jogo de memória, xadrez. Tem que procurar estimular, porque quanto menos estimula, mais progride a doença. Uma dúvida, doutora. A pessoa que está acometida pelo Alzheimer, ela sabe que ela tem Alzheimer? A gente pode conversar com essa pessoa a respeito desse assunto e falar para ela que ela tem Alzheimer, o que está acontecendo na vida dela, ou não seria, não poderia ser dessa maneira? Roberto, esse é um ponto muito importante, sabe? Que é o acolhimento. Pessoa com Alzheimer, você tem que acolher ela, você não pode isolar. O que é isso? Você pode falar que tem, reforçar, por mais que ela venha esquecer, você não precisa ficar batendo no assunto e criticando ela. Sempre que ela errar, não briga. Sempre que ela esquecer, não critica, não faz piada. Acolhe, entendeu? Acolhe, reforça, ajuda, dá reforço positivo. Isso é o grande fato importante para a pessoa com demência de Alzheimer. Ela tende a perder o reconhecimento da doença, ela não reconhece, ela não entende o que está acontecendo. Mas ela acaba sendo seu próprio pai, sua mãe sempre, até o final. Em algumas fases terminais fica difícil reconhecer, mas em fases até moderada, que ela esquece bastante, mas ela tem o carinho, o amor pelo seu familiar, né? Então, se você acolher, quanto mais você acolher e levar ela para interação social, participar das festas de família, insistir, que a tendência da pessoa com Alzheimer, ele fica com medo de sair de casa e acaba se excluindo da família. Isso é um fato importante. Então você tem que tentar colocar ela no meio familiar, fazer as festas da família na casa dele, na casa do avô, da avó, para acolher ele. Fazer ele tentar comer sozinho até o momento possível. Então, ele esquece, está com Alzheimer, esquece. Mas se a família acolher, ele vai ter uma qualidade de vida bem melhor e vai continuar sendo aquele familiar que você quer. Nossa ouvinte Eva, ela pergunta se tem algum exame que detecta o Alzheimer. Exame. É muito comum o pessoal chegar, doutor, tem algum exame que eu faço, exame de sangue, de imagem, para detectar Alzheimer? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem, tá? Ah, mas não vai fazer uma tomografia? Não tem. Isso é bem comum. Aí, o que é o grande importante, gente? Assim, na verdade, é tudo, né? Você tem que ir no médico, fazer a consulta, examinar, é teste clínico, é conversar, é pegar essas nuances do dia a dia que o médico tem a capacidade de identificar, sabe? Aí, a gente tem um teste que chama Mini Mental Test, que pega na internet, eu tenho um computador, são perguntas do dia a dia que nós fazemos para a pessoa, e ela dá uma pontuação e ela ajuda a inferir que tem Alzheimer, como que tá.
Mas ainda só isso não basta. Eu tenho por rotina, eu acho assim, se você quer um negócio bem feito, um negócio padrão, top, eu peço uma avaliação neuropsicológica. Eu encaminho para um profissional neuropsicólogo formado em testes clínicos. Por quê? Tem pessoas que desenvolvem depressão, ansiedade. O idoso desenvolve depressão com muita frequência. E a depressão mascara e simula a demência, o esquecimento. A pessoa com depressão fica mais esquecida. E aí acaba que, tá com demência, daí você vai ver, faz um teste clínico maior e vê que não, é uma depressão. Trata a depressão, pumba, melhora. Existem doenças que também estimulam a demência, o esquecimento. Por exemplo, alguma alteração sanguínea, como um sódio baixo, uma infecção de urina no idoso, parece que desenvolve um quadro de esquecimento, mas na hora que você trata a infecção melhora. Por isso que no Alzheimer, o que nós fazemos? É a avaliação médica, com testes clínicos, e somos obrigados, nós complementamos com uma tomografia ou uma ressonância para excluir qualquer problema. Então, a tomografia e a ressonância no Alzheimer, ela ajuda a excluir doenças, tipo um tumor, uma hemorragia, um AVC. Daí você vê, não tem nada. Beleza, tomografia normal. Daí você faz exame de sangue, tudo normal, e o esquecimento é importante, então é Alzheimer. Alzheimer é doença de exclusão, como se diz, em relação a exames. Entendi. Você vai excluindo outras possibilidades até chegar, não é, a ficar mais claro que se trata de Alzheimer, então. Justamente, é bem isso mesmo. Esse é o raciocínio, é invertido. O exame ele não vai falar que tem, o exame vai falar que não tem nada, aí você vai no diagnóstico de Alzheimer. Mas se o Alzheimer está tão associado assim a questões genéticas, a hereditariedade, vamos dizer assim, significa que todos que já tiveram um caso na família terão na velhice também? Não necessariamente. Não todos? Não necessariamente. Não, ele não é genético, né? Como eu falei, o Alzheimer genético, existe um gene que cursa com Alzheimer precoce, 45, 50 anos já tem. Mas são todos familiares que carregam esse gene, mas no Brasil nem sei se tem família. Muito raro. Extremamente raro. Existe um livro maravilhoso, se alguém puder ler, chama Para Sempre Alice, se eu não me engano. Como? Esse livro, Para Sempre Alice. Para Sempre Alice? Alice. Deixa eu achar aqui, vou olhar, confirmar, que eu li esse livro faz muito tempo. Tem um filme também, tá? Porque agora que você falou aí, eu falei, livro, não me lembro, mas li alguma coisa sobre o filme. É o filme, mas o livro é muito melhor. O livro é fantástico. Você lê, é apaixonante o livro. Ele retrata essa história de uma pesquisadora sensacional, que ela trabalha com Alzheimer, e ela descobre na família dela o gene do Alzheimer precoce. E daí ela desenvolve Alzheimer, só que ela criou alguns mecanismos de defesa para tentar não sofrer, mas não tem como, porque com 50 anos já está com Alzheimer muito avançado já, né? Mas se tiver a oportunidade de ler esse livro, Para Sempre Alice, é fantástico. Mais perguntas aí, Felipe? Doutor, o uso prolongado de calmante tarja preta, por exemplo, o Rivotril, ele pode ocasionar o Alzheimer? Diretamente, falar que ele causa tomando, não. Mas ele causa, sim, declínio cognitivo, esquecimento, a pessoa fica mais devagar, sabe? Porque, na verdade, não é diretamente o remédio. Nós vemos isso bastante, dia a dia, a pessoa que abusou do remédio a vida inteira, mas a pessoa que abusou do tarja preta, ela é uma pessoa sempre que teve muita depressão, muita ansiedade, teve pouco foco na vida. Então é uma pessoa já esquecida mesmo, naturalmente. Ela é meio atrapalhada, às vezes esquece com facilidade, nunca prestou atenção no que falou. Então acaba que tem essa associação, né? Mas não uma associação direta, de que toma, dá. Entendi. Entendeu? A atividade física é sempre defendida pelos médicos como auxiliar ou como muito importante na prevenção de muitas doenças. Isto se aplica também no caso do Alzheimer? Pois como eu falei, a Fundação Fiocruz, brasileira, baita instituição, eles têm uma linha de pesquisa muito forte que a atividade física produz um hormônio muscular e esse hormônio ajuda na prevenção do Alzheimer, que chama-se irisina, com S. Se dar uma pesquisada na internet, tem lá no site da Fiocruz. Mas isso já está pacificado como certo cientificamente ou são estudos ainda? É estudo, São estudos. mas já está tendo resultados.
com bons resultados, Com bons comprovando resultados. essa possibilidade de que... É uma linha de pesquisa extremamente forte. É um negócio, assim, que já está sendo divulgado mesmo. Entendi. Mais perguntas restantes ainda de ouvintes? Sim, Daércio. A Maria Virgínia, ela Bom pede dia, para Maria o Virgínia. doutor falar novamente sobre os primeiros sintomas da doença. Maria Virgínia, bom dia. Então, os primeiros sintomas, Maria Virgínia, é identificar aquele familiar que começa a se atrapalhar demais. Já tem uma certa idade, né? Passou dos seus 65 e se atrapalha nos atos comuns do dia a dia, na comida, no cozinhar. Não tem mais aquela dinâmica no cuidado com a família, com a casa. Tá? Então, esse é o primeiro sinal para você levantar a dúvida e passar a fazer o teste clínico, a avaliação médica, né? Então, basicamente, a pessoa começa a esquecer muito o sal da comida, vai fazer um bolo e não acerta mais a receita. Esquece o fogão ligado. Esquece o fogão ligado, o gás. Você chega em casa com aquele cheiro de gás, a pessoa nem percebeu. TV ligada, vai sair de casa para ir no mercado, pegar um negócio, pega outra coisa, ou se perde no caminho e demora mais. Choro com facilidade, desenvolve um pouco de depressão, um pouco de isolamento social. São os sinais mais comuns. Sim, mas entre eles esse do esquecimento, então de ser meio atrapalhado. Você sabe que nós vivemos numa vida moderna cheia de tarefas. Talvez nunca o homem precisou ocupar tanto o seu raciocínio como hoje. Talvez ele não tenha mais tanta atividade física como tinha 100, 200 anos atrás, ou até há mais tempo, mas a atividade intelectual é intensa e isso faz o sujeito trocar. Eu troquei outro dia, tomei água, peguei lá uma jarra d'água na geladeira, tomei água. Aí depois tomei um café. E a próxima vez que eu pensei em tomar um café, eu não achava a garrafa térmica, que não acha, cadê a garrafa do café? E eu fui ver, estava na geladeira e a água na pia. Então, mas aí... todo mundo. Então, é isso que eu ia te perguntar. Mas não porque, de repente, acontece coisas assim, ou você esqueceu alguma coisa e tal, que necessariamente você já vai encafifar e falando, não, eu devo estar com Alzheimer. Não é bem assim, né? Acontece com todo mundo. Semana passada, sexta-feira, eu estava em Matão operando a tarde toda aí. Cheguei em casa, domingo fui dar conta que eu esqueci minha mochila, meu computador, todos meus documentos aí em Matão. No domingo? Só no domingo eu fui dar conta, eu esqueci sexta. Eu fui pegar o computador e falei, nossa, esqueci tudo em Matão. Eu falei, a gente esquece as coisas. Não, é uma correria do dia a dia. Eu tenho um amigo, eu fiz um churrasco em casa, tem um amigo que foi com o menino dele uma vez, ele ficou lá. O menino deu sono, ele pôs pra dormir lá no quarto e tal, e ficamos lá no churrasquinho e tal. Ele foi embora, dali a pouco ele falou, abre o portão aí que eu esqueci o Bruno em casa. Na tua casa. Ele tava dormindo, o moleque foi embora pra casa e largou o filho, rapaz. Aí são coisas extremas, hein? Mas... É a correria do dia a dia, a desatenção, olha, a de foco. A rede social, né? É o dia a dia. Bem um isso. livro hoje, né? Outro dia eu tava vendo uma tecnologia num carro aí de uma marca nacional, que o banco de trás desse carro tem um sensor. Cada vez que se tiver alguém atrás sentado, e pode ser até a cadeirinha do bebê, e você sair do carro e fechar esse carro, ele vai buzinar para te avisar que tem alguém lá. Por que isso? Porque um levantamento feito pela GM, que é o carro da GM, descobriu que são muitos os casos de pais que param o carro para uma tarefa ali, ainda que rápida, e esquece o filho no banco de trás. Olha que mundo que nós estamos vendo, né? Que louco que é isso. É verdade, é verdade. Só disse isso para ilustrar aí, mas vamos continuar com a pergunta aí. E participando com a gente aqui também, a Karina, ela pergunta, bom dia, doutor. Uma curiosidade sobre a perca de memória. Tem como diferenciar do Covid, porque o Covid também causa essa perca de memória. Meu marido teve Covid e hoje ele está com muito esquecimento. Como saber se é Alzheimer ou efeito do Covid? Oi, Karina, bom dia. Excelente pergunta. É uma pergunta bem comum para nós. Bom, o Alzheimer, primeiro, a gente pensa em pessoa de idade, acima dos 65 anos, a partir dessa faixa etária, começar a suspeitar. Agora, o esquecimento relacionado ao Covid, a primeira coisa que nós iremos fazer no consultório é o teste clínico, como eu te comentei, que são até perguntas básicas, assim, esse teste clínico. Pergunta da data, dia, mês, ano, local, rua. Você pede 3 palavras para a pessoa memorizar e depois pergunta logo na frente, manda escrever uma frase.
É um teste simples relativamente, que a pessoa com esquecimento relacionado ao Covid vai acertar. Ainda mais se for jovem, vai passar bem, né? E o esquecimento relacionado ao Covid, você percebe essa relação direta entre teve a doença e um período a seguir começou a esquecer, e não esquece tudo. Ela consegue, é uma pessoa que continua comum na rotina do dia a dia. Ela tem uma funcionalidade, ela sai de casa, trabalha, faz isso, faz aquilo, paga conta, mas acaba esquecendo o nomezinho aqui, nome ali de outro, vai fazer negócio na geladeira, esquece e pega outro, como aconteceu com o Daécio. Se dá umas confundidas. O Covid é mais sutil, sabe? Ela não esquece, ela não se atrapalha para viver, ela vive, a vida segue, né? Esse é o principal ponto de diferença entre diferença, né? É bem gritante. E a gente avalia no consultório isso, né? O senhor indicou agora há pouco o livro. Eu quero indicar aqui aos nossos ouvintes, quem puder aí, assistir a 100, toda vez eu esqueço, 100 humanos. 100 humanos, 100 do número mesmo, 100 humanos. Assistam, porque é uma competição, mas com acompanhamento científico de várias idades, faixas de idades, doutor. Tem a faixa de 20, então tem um grupo de 10 ou 15 lá, pessoas nessa faixa dos 20, depois uma outra dos 30, dos 40, dos 50 e dos 60. E eles dão tarefas das mais diferentes possíveis. E no final, somadas todas as tarefas, os vencedores, os que tiveram melhor desempenho, foram os jovens de 20 e os sessentões. E alguém pode dizer, mas o que é isso, rapaz? É a turma dos 30, 40, 50. Aí eles mostram cientificamente o que é que está acontecendo com essa faixa. É uma faixa que está numa fase de muitas obrigações, de muita busca, de muito volume de competição e tudo. E por isso mesmo eles têm extrema dificuldade em comunicar, por exemplo, coisa que os sessentões nas provas têm facilidade, porque eles são mais simples na comunicação e resolvem as provas mais facilmente entre eles. Os outros complicam tudo, porque na faixa dos 30, 40, 50, um tem uma tese, a outra tem outra tese, eles ficam brigando e não se entendem. Então, mostra essas diferenças todas. E interessante observar que, embora não seja a vida moderna está impondo um volume de coisas e de necessidade intelectual, de raciocínio e tudo mais, que realmente leva o sujeito a um estresse, até emocional, mas um estresse mesmo, num cansaço mental. E aí vem a minha pergunta, só que a vida não para, e o sujeito na profissão dele, seja ele qual for, está dentro de uma escalada que tem... Ele é parte... O que ele faz é parte de uma coisa que está apressada. E ele não tem como eu vou fazer no meu tempo. Ele tem que executar ali, no tempo dele, a tarefa dele, porque aquilo tem que prosseguir. Aí eu pergunto, o que o cara tem? Ele tem um fim de semana. Tem algum jeito, por exemplo, desse cansaço mental que se acumula, de o sujeito conseguir se restabelecer, ainda que num domingo, por exemplo? Tem alguma receita para isso? Olha, não tem receita. Porque a receita é o dia a dia, né? Se a pessoa tiver conseguir no dia a dia ter que seja de meia hora por dia de atividade física simples, conseguir buscar maneira de relaxar, às vezes vai muito bem, vai muito do ser. Cada um tem uma maneira de buscar o relaxamento, de fazer o que gosta. Sempre que você estiver fazendo coisas prazerosas na vida, coisa que te dá prazer, coisa que você goste, né, vai ajudar. Por exemplo, não existe atividade física perfeita. Não existe a melhor atividade física ou a certa. Existe aquela que você gosta de fazer, que você vai fazer e que você vai buscar estar fazendo sempre. Você quer ir atrás. Que te facilite, que seja aquela academia perto da tua casa. Você não precisa atravessar a cidade para ir na melhor academia porque lá você acha que vai ser melhor. Não. Tem que ser aquilo que você gosta. Você pode ir a pé, uma caminhadinha com o vizinho, bater um papo, né? Então, se o cara, num dia da semana, num domingo, conseguir reunir com a família, um bate-papo gostoso. Isso aí pode ajudar, né? Você sair daquela rotina louca do dia a dia. Desliga esse celular, pelo menos você um... desconectar, exatamente, desconectar do desliga essa compromisso. coisa um pouco, pelo amor de Deus. É o ideal, sabe?
Então, senão assim, não dá, né? como que é? É você desligar do compromisso. Se você desligar e tiver, você desenvolver um seu método... Já ajuda, né, doutor? Desligar já ajuda. Já ajuda. Quer dizer que eu tô vendo aqui que o doutor Lucas é igual aos outros médicos, né? É tudo igual esses médicos, né? Eles vêm aqui e falam, você tem que fazer atividade física. Nenhum vem aqui para falar, come picanha que faz bem e tal, né? Eles sempre vêm para falar, come alface, rúcula e faça atividade física. O senhor é igual aos outros médicos, viu, doutor? Vou falar a verdade, vocês médicos... Você está com os meus tios, comer uma boa picanha, isso relaxa demais, não tem coisa melhor. É verdade. Aquela picanha bem feitinha, nossa senhora. Pois é. Vamos aqui à última pergunta aqui dos ouvintes. Doutora Ana Luísa, ela pergunta Luísa. o seguinte, tá? Por que o Alzheimer piora à noite? Ela não sabe se com as outras pessoas, mas ela tem alguém na família e sempre à noite dá trabalho. Oi, Ana Luísa, bom dia. Excelente, ó. Primeira coisa, gente, meu avô teve Alzheimer, morreu com Alzheimer, bem velho, então a gente acaba convivendo com isso, né? O que acontece? Isso é muito comum, que a pessoa, à medida que vai escurecendo, chegando no final da tarde, a pessoa com Alzheimer começa a ficar com Alzheimer já moderado para frente, começa a ficar com medo, ela não reconhece o ambiente, o escuro, à noite, começa a dar medo nela. Então ela perde aquela capacidade de ciclo sono-vigília, entender que hoje é noite, agora é escuro, eu tenho que descansar, eu tenho que dormir. Ela perde esse entendimento. Então fica à noite, ela fica com medo, chora, se isola, daí começa a entrar em pânico, assim, e falar, ficar um pouco mais agressiva. Então a pessoa com Alzheimer perde esse ciclo comum do dia a dia e noite. Trabalhar, acordar, dormir. Por isso que a gente acaba entrando com muito remédio antipsicótico, remédio que dá sono no final da tarde para de noite para controlar isso. Entendi. Isso é comum mesmo, isso é o dia a dia do Alzheimer, mas isso é uma fase um pouquinho mais moderada. Felipe. A Mônica, ela pergunta, doutor, eu tomo Zopidem para dormir e ultimamente nem o próprio está fazendo efeito. Olha. Meu cérebro não para, não durmo, tenho medo do Alzheimer. O que faço? Porque sem dormir causa doenças. Oi, Mônica, bom dia. Ó, um assunto importante que a gente tem que levantar, a insônia. O que é isso? Aquela pessoa que deita e não pega no sono, fica com 1000 pensamentos, ela começa a adiantar o compromisso do dia seguinte, a hora que deita para dormir, que deveria parar. E esse questionamento, doutor, eu deito e fico com 1000 pensamentos na cabeça e não para, você não dorme direito, no dia seguinte você está cansado. Por exemplo, Darcy, você quando dorme, você acorda cansado ou descansado? Eu acordo bem, doutor. Ultimamente, pelo menos no fim do ano, eu sentia que eu estava muito cansado, coisas do ano inteiro e tal, não estava tão bom assim. Mas agora, tenho acordado bem, sim, durmo a noite toda e sinto que acordo bem. Isso é fundamental. E você não percebe um melhor rendimento no dia a dia? Não fica tenho mais dúvida. ativo quando acorda descansado? Não tenha dúvida, doutor, é sensível. Isso é muito sensível mesmo. O que ela está falando, a Ana Luísa? Se ela dorme mal, ela não vai ter rendimento de dia, vai estar sempre cansada, vai estar faltando energia, ou seja, o cérebro não vai funcionar direito e ela não vai lembrar das coisas, ela vai começar a se atrapalhar em alguns compromissos, vai esquecer isso, esquecer aquilo, e daí dá um medo de ter Alzheimer. Não é Alzheimer. Na verdade é que a pessoa não está dormindo bem. E muitas vezes, por trás da insônia, vem transtornos de humor, como a depressão e a ansiedade. Se você for investigar, a pessoa acaba tendo algum sintoma assim, sabe? Então a insônia nada mais é do que um sintoma do dia a dia dela. Tem que ser tratado. E o Zopidem, eu não gosto, assim, é um remédio que eu não gosto de trabalhar muito para dormir. Porque ele tem um efeito muito fugaz. Você dá, ele funciona ali 2 horas e passa efeito. Então tem maneiras melhores de você trabalhar, né, para a qualidade de sono da pessoa. Tem até outros remédios, outras linhas de remédios, mas é sempre naquela coisa, né, Darcy, que a gente não gosta. Como que é para você melhorar a qualidade de sono? Então tem que ter uma rotina de vida saudável. No Atividade dia a dia. física, por exemplo, né? E atividade física, lógico, né? A gente volta no mesmo passo. Não tem como, né? Não ser assim. Não tem como. Você tem que cansar o teu corpo. É verdade. Pra mente. E essa vida moderna não cansa o nosso corpo, minha gente. Você chega no portão da tua casa, que antes você descia do carro para ir lá abrir, voltar. Agora você aperta um botãozinho, abre, faz tudo para você. Eu peguei aqui uma foto dos anos 20, doutor, em São Paulo, capital, aquelas fotos antigas que mostrava São Paulo, capital lá. São Paulo é antiga. Isso há 100 anos atrás. E aí você percebe as pessoas que estão na rua, na foto, todas magrinhas, doutor. Não tinha obeso. Mas todo mundo andava, não tinha carro. Fazer tudo a pé?
Hoje não, tudo, mas tudo mesmo faz você, te leva, te convida a não fazer nada, do ponto de vista físico. Esquina, a gente vai de carro? Pois é. Uhum. Entendeu? Então, a gente nem percebeu, mas com o passar dos tempos, a modernidade trouxe uma série de confortos, mas ao mesmo tempo foi colocando a molecadinha. Nossa, a molecadinha do meu tempo, do teu tempo aí que tá assistindo aí, tinha campinho de futebol em tudo quanto é bairro para jogar bola. Hoje em dia, o campo de futebol do bairro não existe mais e o campinho hoje é o sofá da casa com videogame. E a criança fica lá o tempo todo, videogame, atividade física, zero. Quer dizer, vamos ver que a vida moderna trouxe confortos, mas trouxe hábitos nada bons também, não é? Então, mais do que nunca, os médicos têm que insistir mesmo na tal atividade física, exatamente porque os costumes mudaram e isso, nesse quesito pelo menos, nisso não foi muito bom. Mais alguma? Fechamos aí? Ô, doutor, tem algum tipo de atividade que pode ser feita para que o Alzheimer, os sintomas do Alzheimer demorem para aparecer? Tem sim, na verdade. Coisas simples, que seria você tem que fazer tanto a parte física quanto a mental. A mental são atividades lúdicas, né? Jogar um xadrez, aqueles velhinhos que ficam ali na esquina, na pracinha, ou na praça da igreja jogando xadrez. Putz, excelente. Jogar um baralho, jogar baralho com a família, fazer jogo de palavra cruzada. É isso, assim, você tem que estimular a mente. Por exemplo, eu vou ficar assistindo filme o dia inteiro. Não, você não está estimulando a mente. A informação que vem via imagem, ela é muito menor. Você grava muito pouca coisa, você não tem que gastar energia para gravar ela, para processar. A informação que vem ouvindo pelo rádio, você tem que gastar mais energia para processar ela. E a informação que você lê, mais ainda. Então são três, tudo que você puder estar ouvindo, gravando, escutar música, fazer palavra cruzada, leitura, escrever, procurar continuar escrevendo, não perder o hábito de escrever com a mão mesmo, assim, não computador, né? São coisas que você vai retardar, você vai continuar criando mais conexões dentro do seu cérebro, vai manter os neurônios ativos se conectando, para lá na frente evitar. Deixa eu dar um exemplo rapidinho, sei que está acabando. Uma pessoa que tem uma atividade de trabalho mais simples, um pedreiro, por exemplo, uma pessoa que dia a dia só é muito braçal, não tem muita atividade lúdica dia a dia. Frente a um professor de faculdade, aquele professor que tem mestrado, doutorado, que sempre leu e escreveu muito, tem mais atividade lúdica. Isso. O Alzheimer, os dois podem ter igual, não impede. Mas a pessoa com uma atividade mais braçal dia a dia, você percebe mais rápido, a pessoa sofre mais. Entendeu? Porque ela tem menos mecanismos de trocar. Você vai falar uma palavra, como que chama aquele objeto? Ele tem menos vocabulário para chamar aquele, então ele acaba sofrendo mais. Exercita menos. Ele exercita menos. Ele tem mais caminhos para conseguir se virando, então você demora mais a identificar. Ele tem meios de chamar aquele objeto simples com outro nome, tem outra língua, e então a pessoa se vira mais. Ela demora um pouco mais para sofrer com Alzheimer, porque ela acabou estimulando mais a mente. Mas nada impede dele ter. Entendi. Vai ter do mesmo jeito, vai sofrer do mesmo jeito, mas ele acaba tendo mecanismos de defesa. Poxa, doutor Lucas Bonadil, neurocirurgião, foi muito boa a sua entrevista, porque foi esclarecedora, porque se a gente não tem na família, a gente tem um caso de alguém conhecido, ou já teve alguém na família, a gente tem que prevenir ou tentar protelar, né, esse aparecimento da doença, se a gente de fato tiver ou é propenso a ter. Aprendemos muito, isso permitiu até que os ouvintes participassem com suas perguntas. A eles agradecemos e ao senhor muito mais pela participação, doutor. Bom dia. Bom dia, muito obrigado aí. Excelente as perguntas, viu? Foi muito boa. Muito boa entrevista. E o senhor soube traduzir com extrema facilidade para um entendimento de qualquer pessoa um assunto que é tão complexo quanto Alzheimer. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Bom dia. Doutor, obrigado, bom dia. Obrigado, doutor Lucas Bonadil, neurocirurgião. Por que estamos tratando sobre Alzheimer? Porque estamos em fevereiro e este mês é dedicado no mundo inteiro à questão da prevenção e identificação dos sintomas de Alzheimer.